Fala, galera! Vamos falar de familiar hoje? Tô aqui com a Luna, né? Minha familiar nova. Acabei de adotar ela, tem umas 3 semanas que ela tá aqui comigo. Dá um oi pro pessoal, Luna. Não é uma princesa? Não é lindinha ela? E eu quero falar sobre familiar aqui no nosso canal. Tem muito tempo que eu não falo sobre esse tema, né? Muita gente nova chegando, muita gente tem essa curiosidade sobre o que é o familiar, qual é a relação, né, de um bruxo com seus animais. Eles sofrem por serem, né, nossos animais, eles são espíritos, como é que funciona isso, tá? Então vamos lá, o conceito de familiar e bruxos, eles sempre tiveram ligados. Até porque, gente, vamos ser muito honestos, né? A bruxaria é a relação do homem com a natureza. A bruxaria é a visão filosófica e espiritual de que o homem e a natureza fazem parte de um único sistema, fazem parte de um mesmo sistema de vida, né? Os nossos cultos, as nossas práticas como um todo, elas são baseadas nessa interação, nesse relacionamento, né, do homem com a natureza. Então, a nossa relação com a lua, a nossa relação com as plantas, a nossa relação com os animais, com os ciclos solares, com as estações. Então, a bruxa, ela sempre teve essa ligação com animais, não só com os animais domesticados, mas também, e por que não, com os animais, né, silvestres. Então, figuras como bruxas, aranhas, cobras, sempre tão próximas. Por exemplo, quando você pega a imagem de Hecate, a imagem de Lilith, sempre você vai encontrar ali, né, ou a bruxa do lado dela sempre tem ali a imagem de um gato, de uma coruja, né? Então, o animal ele sempre teve essa ligação, porque o animal é a natureza, né? Então, nós temos essa ligação. A coisa do sapo também da bruxa, né? Porque a bruxa, gente, ela sempre, ela não só louva a natureza, como ela entende as tecnologias da natureza. Então a bruxa, ela sempre deixava lá na sua casinha, lembrando que no passado a bruxa morava no meio da floresta, né? Ou seja, numa zona rural, e ela deixava os sapos, ela não mandava os sapos embora. Por quê? Porque o sapo controlava as pragas, como escorpiões, mosquitos, né? Que portavam doenças. Então essa coisa da bruxa e o sapo vem daí. A bruxa deixava o sapinho quietinho ali no quintal dela para comer as pragas que poderiam fazer mal para ela ou a plantação dela, tá? Os gatos a mesma coisa. Eles controlavam os ratos que podiam ir lá no celeiro e roer os grãos que elas dependiam para a sobrevivência. Então tem essa ligação de louvor, mas também tem a sabedoria que as bruxas tinham, das tecnologias da natureza, tá? E é claro, os animais, a bruxa, ela tem uma aura diferente. Tá? Isso aí é incrível. Inclusive, se você é bruxa, eu tenho certeza, os animais são atraídos por você. Tem hora que o gato para e fica olhando pra você assim, como se ele estivesse vendo alguma coisa. E de fato tá. Tá vendo a sua aura, tá vendo a sua energia, né? Porque a energia da bruxa é diferente. E ela se mostra isso através da aura. Por isso que os animaizinhos gostam de ficar com você. O familiar de uma bruxa é um animal que chega até ela. Então, muitas vezes, ela não vai lá e compra. Pode acontecer de você ir lá e comprar, mas geralmente ou ele aparece na tua casa, ou aparece no seu caminho, ou alguém te dá de presente. O universo coloca ele na sua vida e vocês desenvolvem uma conexão imediata. Sabe? E o animal de um familiar de uma bruxa, ele tem uma conexão com ela muito grande. Por exemplo, eles são atraídos por coisas mágicas. Toda vez que eu faço um ritual, os meus animais de estimação, eles vêm. Eles vêm e ficam próximos de mim, ou participam do ritual, ou descarregam o ambiente depois, tá? O ambiente que eu estou trabalhando, para vocês terem uma ideia. Eles são muito conectados com isso. Eles sabem quando você tá mal, por exemplo, toda vez que eu tenho uma DR, que eu tenho um problema, que eu não tô numa fase muito boa, o que acontece? Eles vêm e me abraçam de um jeito diferente, sabe? Já me abraçam no dia a dia, mas quando eu tô mal, eles me abraçam de uma forma que eu sei a diferença. E a gente que é bruxo, e a gente que tem um familiar, a gente entende a linguagem dele, né? Eles se preocupam com a gente, pressentem quando a gente corre algum risco, tá? Eu lembro de uma fase onde eu tava enfrentando uma tempestade para chegar em casa, e aí o meu namorado tava aqui em casa, a minha gatinha tava desesperada, porque sabia que ela sentiu que eu corria um risco, e realmente caiu um raio próximo de mim. Então eles sentem essa coisa com a gente. Quando alguém faz um ataque espiritual contra a gente, muitas vezes eles nos protegem, tá? É por isso que às vezes quando tem magia em cima da gente, os nossos animaizinhos sentem. Por quê? Porque eles se sacrificam, não só eles muitas vezes, as plantas também.
É muito comum as plantas das nossas casas morrerem quando a gente está sofrendo um ataque espiritual. Por quê? Porque elas nos protegem. E eu sei que a gente fala, mas eu não queria que ele morresse para me defender, mas às vezes acontece. E é um sacrifício por amor, né? Quem ama se sacrifica pelo outro. E é por isso que às vezes é até legal ter mais de um animal para não sobrecarregar, tá? E é muito interessante isso. Eu sou um bruxo, né? Eu trabalho com magia, eu tenho um terreiro, a minha casa é uma casa muito grande, então a carga energética aqui é muito grande. E eu tinha o meu familiar, o meu primeiro gatinho que eu tinha, que eu ainda tenho, aliás, é o Salem. Eu tive 3 familiares na minha vida. Eu tive um cão chamado Alarel, que faleceu ano passado, foi muito triste. E eu tenho agora 2 gatinhos. O Salem, que foi o meu primeiro familiar gato, e agora a Luna. O Salem, ele era muito magro e ele não engordava de jeito nenhum. Não engordava, não engordava. Eu dava ração, eu comprava Whiskas, ele não engordava. Aí, olha como é que a gente acha que sabe de tudo. Por isso que é bom conversar com outros bruxinhos e outras bruxinhas. Gente, eu tô há 10 anos no caminho mágico. Eu faço magia todos os dias, eu trabalho com isso, eu sou sacerdote. Eu já li centenas de livros de bruxaria, eu faço magia há mais de 10 anos. Eu converso com os meus mentores todos os dias. Eu fiz N cursos, N iniciações em magias, em várias ferramentas. E aí eu tava conversando com uma amiga, ela falou, meu gato não engorda. Eu sou doido eu gosto de gato assim, sabe? Aqueles gatos tipo Garfield. Aí uma amiga tá assim, mas é claro, ele não vai engordar nunca. O tanto de limpeza que ele tem que fazer na sua casa, com o terreiro nos fundos da sua casa, com as magias que você faz, com os ataques que você sofre, ele só vai engordar o dia que você arrumar outro. E aí passou um tempo, chegou a aluna, e realmente foi só a aluna chegar, ele começou a engordar. Sabe? E ali foi um start, né? Realmente eles fazem a limpeza mesmo da nossa casa, eles fazem mesmo a limpeza energética do ambiente. E outra coisa importante, o familiar, muitas vezes, quando ele desencarna, por exemplo, o Alarel morreu ano passado, eu falei com vocês. Eu tenho certeza que nessa vida ainda ele volta para mim, porque o processo de reencarnação dos animais, ele é muito rápido. Então, eles voltam geralmente na mesma vida pra gente, sabe? Sempre na mesma espécie. Se é um cão, ele vai voltar como um cão e você vai reconhecer ele. Eu vou reconhecer ele quando ver. Então eles vêm para nós com uma missão. E nós também temos uma missão, porque tudo no universo funciona na lei de troca e movimentação. Então eles nos protegem, eles nos dão carinho, nos dão presença, limpam a nossa casa, nos ensinam, né, a amar. Porque se tem uma coisa que os cãezinhos ensinam a gente, que os gatinhos ensinam a gente, é o amor incondicional. Você pode estar sujo, você pode estar bêbado, você pode estar mal, você pode ter feito o que for. E quando ele te vê, ele vai ter todo aquele carinho que ele sempre teve por você. Eu acho que a gente deveria ser mais assim. Você faz 99 coisas boas para uma pessoa. Uma coisa ruim que você faz, você já odeia ela. O animal não. Às vezes a gente grita com eles, até exagera, às vezes bate, tá ali depois te dando amor e carinho de novo. Vamos aprender com isso. Eles vêm nos ensinar também. E eles evoluem na nossa aura, sabia? Na conexão com a nossa aura. Quanto mais... Por isso que ele quer ficar abraçadinho, por isso que ele quer subir em você, por isso que ele quer estar junto com você. Quanto mais ele fica próximo de você, mais ele vai evoluindo. É por isso que os cães, os gatos, os animais de estimação, os familiares de modo geral, eles começam a apresentar o comportamento do dono. Se o dono é carinhoso, amoroso, gentil, normalmente o cão também é. O gato também é. Se é violento, agressivo, sistemático, o animal também pega aquele comportamento, tá? Tanto que a casa fica tranquila ou estressante para ele, como também pela energia que ele vai se nutrindo da sua aura, tá? Então, se o seu gato é nervoso, você é uma pessoa nervosa. Se o seu cão é traiçoeiro, você é uma pessoa traiçoeira. E chega ao ponto físico. Por exemplo, pessoas que têm problema nos olhos, com o tempo o gatinho passa a ter problema nos olhos também. Pessoas que têm problema de coração, com o tempo o cãozinho, o gato passa a ter problema de coração também. De tão conectado é os dois. Eu já vi um caso de uma mulher que ela tomava o mesmo medicamento que o animal de estimação dela. Os dois tinham o mesmo problema. O animal vai herdando dela pela conexão áurica até esse processo. Tá? É muito bonito, assim. E aí a bruxa tem essa conexão, sabe? E outra coisa muito importante. Como tudo numa bruxa é especial, os animais que uma vez pertencem à família de uma bruxa, se tornam familiar de uma bruxa, eles evoluem tanto no mundo espiritual que eles se tornam diferentes, sabe? Então muitas vezes ele não vai reencarnar mais para outra família. Ele vai sempre reencarnar na sua família. Sabe, ele sempre vai acompanhar você. Então, às vezes, na próxima vida, ele vai continuar te acompanhando. Porque ele se tornou distinto, diferente.
né? É muito bonito isso. Se torna raças ou animais mais inteligentes também. Alguns ficam no plano espiritual, esperando a gente, eles abrem mão desse processo reencarnatório para encontrar a gente quando a gente for para lá. Sabe, tamanha é a ligação de um familiar com a sua bruxa, tá? Claro que eu foquei aqui no cão e gato, mas tem pessoas que têm cobras como familiares, pássaros como familiares, né? Eu dou preferência a animais que já foram domesticados. Acho que pássaros, cobras, esses animais podem ser excelentes familiares, mas eu acho que eles são animais livres, né? O dharma deles, o karma e o dharma deles se conectam com a liberdade. Mas existem, eu conheço bruxas que têm outros animais também, tartarugas e outros animais como familiares, tá? E é mais ou menos sempre dentro desse princípio que eu ensinei para vocês. Então o demônio não possui eles, mas sim, eles desenvolvem uma personalidade. E que personalidade, né? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchauzinho!